Pessoal, boa noite a todos. Me chamo Heitor Feitosa, certo? E hoje a minha contribuição vai ser acerca da física no primeiro ciclo do ensino fundamental, trazendo com isso uma abordagem construtivista. Vejam só, eu pensei nessa proposta, afinal de contas a gente está trabalhando também com o Fundamental 2, com o médio, e eu pensei no Fundamental 1, entende? Eu quis dar esse foco também, tanto por uma questão até pessoal mesmo. Eu atuo no Fundamental 1 com já atuei na física com Fundamental 1, certo? E com casos de laboratório, em termos de laboratório, multidisciplinar, e eu percebi que é algo muito interessante, entende? Por quê? A gente percebe que no ensino médio o aluno ele começa com alguns problemas de desinteresse mesmo, ele se encontra desinteressado às vezes na ciência, por perceber que a ideia é aprender física, matemática, química, através de com um intuito inicial que é vestibular, e somente. Isso não é novidade. Além disso, o aluno já chega desinteressado porque, infelizmente, a maioria ainda tem muitos problemas com a base, muitas dúvidas ainda não foram sanadas, entende? O trabalho atual, ele pensa, né, no panorama que é o seguinte, o aluno fundamental 1, ele está com muita pergunta, e é um fato, uma turma com alunos da faixa dos 6 aos 9, 10 anos, eles são muito ativos nas perguntas. O problema é, às vezes não tem um espaço de fala, muito menos um espaço para testagem disso, entende? Isso nos leva a diversos desafios epistemológicos, afinal de contas, eles vivem a física diariamente, vivem os fenômenos, mas ninguém vai parar e perguntar, professora, por que o céu é azul? E a professora vai dar o tempo lá de explicar isso. Ou por que um barco é tão grande e não afunda? Entende? São perguntas que as crianças rotineiramente fazem, mas que é muito difícil elas irem de encontro a essas respostas mediante tanto a necessidade de uma pessoa instruindo, quanto até da liberdade de perguntar isso mesmo. Entende? A gente vê a física no Fundamental 1 como um objeto de estudo da disciplina de ciências, ou seja, nós temos uma disciplina específica que é ofertada pelo colégio, pela BNCC, que é ciências, e a física está contida nisso, portanto, a física se faz objeto de estudos da disciplina de ciências, ok? A proposta aqui é a seguinte, é realizar a promoção da interação entre o sujeito, ou seja, o aluno, e o objeto de estudo, no caso, a física, de forma a levar a ele uma experimentação científica pautados uma experimentação científica pautada em elementos comuns. Como assim elementos comuns? Elementos de fácil acesso. Afinal de contas, não precisa de um laboratório muito bem equipado para se ensinar que as coisas caem na Terra devido à ação da gravidade ou devido ou porque o barco não afunda. Não precisa de tudo isso. Ou seja, a gente está pensando numa realidade de sala de aula, entende? Além disso, dado esse pretexto de uma situação de sala de aula, o apontamento sempre para o lúdico é uma proposta fundamental. Pensa, a gente quer encantar uma criança, entende? Eu quero que ela já chegue no ensino médio, no fundamental, pelo menos com uma pontinha ali, poxa, isso aqui não é tão chato quanto o pessoal diz que é, entende? A pedagogia vai ser diretamente pautada no construtivismo piagetiano, certo? Isso é que a gente estuda muito em Psicologia 1, certo? E também em Fundamentos, não vou me aprofundar muito, devido ao tempo. E a proposta de intervenção, ou seja, o que eu vou estudar aqui com vocês, vai ser a seguinte pergunta que a Josiane de Almeida faz, que é, como que será que a gente faz para construir um barquinho que na água consiga carregar o maior número de pecinhas, no caso ela utilizar argoelas de metal, sem afundar? Essa é a pergunta desafio, é a proposta que a Josiane faz durante o texto, certo? E basicamente ela consegue trabalhar a física no ensino fundamental 1 através de experiências de construção, certo? Existe uma demanda no mercado chamada maker, que é o profissional maker, que é um profissional que basicamente vai trabalhar esses contextos dentro dessas realidades, entende? É um profissional multidisciplinar que se baseia geralmente no STEAM,
que é uma metodologia que eu já trabalhei aqui, já mostrei a vocês em momentos passados, certo? E aqui tem algumas construções dos alunos, certo? Trabalhando diferentes materiais. Aqui eu tenho um barquinho tipo canoa, que a professora, não sei se foi a professora ou foi o aluno, muito provável o aluno, afinal de contas ele vai fazer um relatório disso. Ele está sendo experimentador. Realiza, a professora lá geralmente dá só ideia, entende? Deixa alguns materiais avulso, mostra alguns vídeos e orienta. Aqui tem algumas arruelas, né? Figura 6. Na figura 7, o aluno já faz uma construção usando papel. Pode perceber que ele vai utilizar o sensório motor aqui. De toda maneira, essas arruelas aqui, elas podem levar a outro questionamento. Se fizer elas afastadas, o que pode acontecer? Se for juntas, o que pode acontecer? E aqui um barquinho mais comum, né? Que a gente quer que ele faz com papel mesmo. Percebam que existem N possibilidades. O campo aqui ele não tem limitações. Afinal de contas, é a criatividade de uma criança que está no processo. Beleza, e onde é que se encaixa a física nesse processo? Como é que se encaixa a ciência nesses processos? Veja comigo, a prática que está envolvendo, né, as práticas envolvendo a resolução de problemas, elas têm que conter esses 4 pontos, pessoal. Pensa, eu vou levar uma prática dessa para o meu aluno e eu preciso que ele consiga essas 4 características. Eu preciso identificar se ele consegue observar as reações, ou seja, se eu colocar essas arruelas aqui bem juntinhas em vez de afastadas, o que vai acontecer com o meu sistema? Ele vai continuar funcionando, não vai? Reprodução dos efeitos esperados. Massa, fiz um barco muito legal, mas esse barco ele é bem pequenininho. Eu quero botar o máximo de arruelas possíveis. É possível reproduzir o efeito esperado? Ou seja, o que pode acontecer? Eu acho que ele vai cair, vai ficar instável. Será? Ele consegue prever essas situações? Terceiro ponto. Consciência de como progredir o efeito esperado. Ou seja, o aluno tem que saber que aquele efeito, essa causa gera um efeito, e para que ele consiga, sim, levar o máximo de materiais possíveis, ele precisa progredir com isso. Ele precisa saber, olha, está faltando isso por conta disso, disso e aquilo. E além disso, conseguir explicar a causa e efeito. Isso daqui, pessoal, é incrível. Porque quando o aluno consegue entender o processo, quando ele consegue interagir diretamente com o experimento e entender dentro das ligações que ele tem, dentro da ideia do que ele consegue perceber do problema, é o que encanta. Afinal de contas, eu quero promover aqui uma experiência prática de ensino. Ou seja, a gente vai levar um aluno àquela experimentação, a gente vai fazer com que ele se sinta envolvido no processo. Quanto mais envolvido no processo, melhor fica a experiência nele, certo? Agora eu vou passar um pouco para o nosso artigo, porque tem vários tópicos, por sinal ele vai estar disponibilizado no grupo, certo? Todos os processos piagetianos, etc., a metodologia abordada, certo? Vou mostrar aqui um pouco como foi realizado os outros processos, ok? Vê que interessante, pessoal. É um fato, muitos alunos ainda não conseguem orientar a escrita. Por vezes é uma dificuldade e é comum que ocorra. Por isso, eles também utilizam desenhos, eles conseguem fazer um escopo do projeto. Isso aqui é o primeiro relato de algum dos alunos, certo? Observa como eles realizam. Cada elemento desse é fundamental na hora da avaliação. Afinal de contas, ele está todo ali, ó, escrevendo, desenhando, ele sabe o que está fazendo. Entende? Que ele escreve nas limitações, né? É a Maíra, de 8 anos. A gente fomos sempre fazendo os nossos barcos que vai dar certo. Ou seja, ela consegue ter a observação, a reprodução, tem a consciência do que está fazendo para o que seja para o efeito esperado, e ela consegue explicar a causa através do texto, certo? Isso que é interessante, pessoal. Ela vai buscar o porquê, aquilo funciona, aquilo não funciona, faz cada experimento, cada teste, certo? No caso aqui é o Gabriel agora. E vai brincando de cientista. Isso que é interessante, pessoal, isso que engaja, isso é lindo. Vejam, existem algumas conversas com a professora da turma, certo? O que fica evidente é que é o seguinte, todo o processo ele foi feito com auxílio de uma pessoa de física.
Ou seja, a gente tem ali nesse quesito não só uma pessoa da... a gente tem uma profissional que está em sala, certo? Que é a professora, mas, no caso, geralmente é alguém da pedagogia, mas na prática também a gente tem uma pessoa da física específico. E esse pode ser um dos pontos mais cruciais para a gente conseguir esse processo. Como é que eu vou convencer a professora que aquela área específica ela deve ser valorizada logo na infância? Como é que eu vou fazer esse processo junto com a professora? Entende? Em que sistema, em que ecossistema a gente pode colaborar para que essas experimentações ocorram? Entende? O que é necessário para ser feito? Isso eu queria deixar isso. Queria deixar vocês com essa pulga atrás da orelha, certo? No mais, eu desejo a todos uma ótima noite e eu vou finalizar aqui, eu já passei do tempo.